Olá, minha galerinha do oitavo ano! Tudo bom com vocês? E aí, meus amores, a tia espera que vocês estejam todos bem, né? Aproveitando aí mais esse pedacinho aí desse período da quarentena para poder se cuidar, para poder descansar, para poder ler um bom livro, ver uma série gostosa na televisão, um bom filme e também ir colocando os nossos conteúdos em dia, porque a gente não pode parar, não é mesmo? A gente já está aí já praticamente no meio do ano, né? Aliás, já passamos do meio do ano, estamos aí em julho, né? Caminhando aí para as nossas avaliações do segundo bimestre. Então, vocês não podem parar, ok? Espero que vocês estejam com os estudos em dia, realizando as atividades, tá? E acompanhando direitinho as videoaulas aí dos professores da EDC Muriqui. Então vamos lá, oitavo ano. Nós estamos aí, né, falando sobre o capítulo 6, que fala sobre a população americana, tá? O capítulo 6 é um capítulo aí extenso que vai falar um pouquinho das características específicas a respeito da população, né, dos diferentes povos que vivem tanto na América anglo-saxônica quanto na América Latina, ou seja, no continente americano como num todo, ok? Na semana passada nós falamos da nossa primeira parte aí do capítulo, onde nós abordamos, né, conceitos importantes falando sobre a América anglo-saxônica. Lembrando que a América anglo-saxônica é aquela que é composta, né, pelos Estados Unidos e pelo Canadá, ou seja, por países, né, que foram colonizados basicamente aí pelos ingleses e que possuem uma característica cultural e étnica muito diferente dos países, né, da América Central e também da América do Norte, tá bom? Bom, galerinha, a população americana, né, é uma população aí muito grande, né? Os Estados Unidos e o Canadá, na semana passada nós falamos aí que possui uma diversidade étnica, né? Grande, mas não tão grande quanto a gente tem na América Central e na América do Sul, né? É um país que vai aí ter os seus conflitos étnicos, principalmente com o México, né? Que faz fronteira com os Estados Unidos, por ter uma população mais pobre, uma população mais carente, uma população que vai buscar melhores condições de vida nos Estados Unidos, né? Enfrenta aí todo dia aí essa peregrinação em busca aí de uma condição de vida melhor. Bom, galerinha, então a nossa aula hoje basicamente vai falar sobre a população latino-americana, né? Vamos falar aí num panorama aí num todo. Bom, a população da América Latina totalizou 644 milhões de habitantes em 2008, tá? Cerca de 88% dessa população vive nas áreas urbanas das grandes e médias cidades, tá? Em função da característica histórico e cultural, os principais grupos étnicos latino-americanos são formados por descendentes de espanhóis e portugueses, por negros e por índios, tá? Isso aí na semana passada nós falamos sobre essa diversidade étnica nos Estados Unidos não é tão grande. A gente vai ter sim uma população, né, mestiça, mas a sua maioria de brancos, né, que vem aí de origem inglesa, e uma população indígena, né, nativa muito pequena e muito inexpressiva no continente, nos países da América anglo-saxônica, o que não vai acontecer com os países da América Central e da América do Sul, que são os países latino-americanos aí, entendeu? Então vamos lá, galerinha. O México. Bom, depois do Brasil, o México é o país de maior população absoluta de toda a América Latina. O que é a população absoluta? É a população no seu contingente total, batendo aí mais de 125 milhões de habitantes em 2008, tá? Seu crescimento demográfico é um dos mais acelerados no país, que apresenta um desenvolvimento socioeconômico, né, equivalente aí. Atualmente, a taxa de crescimento anual está um pouco acima de 1%. Nos países desenvolvidos, a taxa costuma ser menor. Isto é, possui um crescimento populacional muito pequeno. O índice da população urbana no México aproxima-se de 78,8%. A população mexicana se distingue
das várias outras da América Latina pela presença dos mestiços indígenas e brancos. Isso ocorreu porque, na sua maioria aí, na época colonial, né, a maior parte da região aí era povoada pelos astecas, pelos povos nativos, né? E que depois eles passaram aí a serem mestiços porque se misturaram com os espanhóis que vieram para a região mexicana aí na época da colonização, tá? Bom, galerinha, aí a tia colocou para vocês dois gráficos aí muito interessantes falando sobre a população no México e sobre a população no Brasil. Bom, se vocês observarem aí no México, em 2012, 10% da população pertenciam a etnias, né, que vinham aí de outros países, 28% indígenas e 62% da população sendo composta aí por mestiços, que é a mistura de indígenas com branco. No Brasil, olha como já há aí uma grande diferença, né? 1% da nossa população ela é composta aí por asiáticos e indígenas, né, no Brasil, 8,60% de negros, 46,80% de pardos e brancos, né, compondo aí 43,60% da população brasileira, que é originária aí de Portugal, ok? Bom, apesar de compor uma grande parcela da população mexicana, indígena, né, a gente tem aí uma grande situação discriminatória dentro do país, né? Aí a gente vê que a maior parte dos indígenas não sabem ler, não sabem escrever, não conseguiram, né, a sua inserção aí no mercado de trabalho, e conflitos, né, entre indígenas e essa população mestiça ainda é muito atuante aí no país, né? Na sua maioria aí, esses territórios que ainda são, né, de uma população nativa dos astecas são cobiçadas aí por mineradores e garimpeiros que vão em busca, né, de ouro, porque a região durante muitos anos foi aí possuía grandes jazidas de ouro, né, que trouxe aí a cobiça dos espanhóis. Bom, galerinha, vamos falar um pouquinho de Cuba, né? Após aí Fidel Castro, em 1959, instaurou um governo socialista, né? Com o passar do tempo, né, com Fidel Castro aí, a sua visão de governo era priorizar serviços de saúde e de educação, né? Eliminar também a questão do desemprego, romper com os indicadores sociais da desigualdade social e tudo mais. Porém, né, isso não aconteceu, né? Cuba foi enfrentando com o passar do tempo aí uma decadência econômica muito grande, né? Foi um país aí que não conseguiu evoluir na sua estrutura industrial, né? Porque não teve aí investimentos estrangeiros e parou assim no tempo, né? Basicamente, hoje, Cuba é um país que vai viver nas suas características turísticas, né? Ainda aí, devido à sua grande potencial turístico, né? Com as suas belas paisagens, né? Consegue aí atrair bastante turistas aí para esse país. Então, assim, hoje em dia a gente vê que ainda né, um país que tem uma decadência na questão da educação e da saúde. O índice de analfabetismo aí é muito grande, né? Porque a qualidade da educação é muito ruim. Existe uma modernização no campo, né? O que vai trazer aí uma intensificação de uma característica agrícola que vai trazer aí financiamento aí para que as novas atividades na área urbana comecem a se desenvolver, né? Então a gente tem aí no quantitativo populacional 9,30% formada por negros, 26,60% formada por pardos e brancos aí compondo 64,10% aí da população, certo? A Venezuela é um país aí de característica, né, da indústria petrolífera, que a gente aí já até já falou, tem um crescimento principalmente aí acelerado a partir de 1950, tá? O governo venezuelano ele vai estimular a imigração, né, para poder trazer mão de obra para poder trabalhar aí nesse período, e atualmente aí é um país que enfrenta uma crise econômica também muito forte, onde muitas pessoas da Venezuela buscam aí melhores condições de vida até no Brasil. Bom, o Chile, né, até o século XVIII, ainda era aí uma capitania geral, né,
com uma característica aí muito rudimentar. Cerca de 500 mil de habitantes, né, são da América Espanhola e atualmente 19,9 milhões de pessoas aí que compõem o contingente populacional aí do Chile. A gente vai ter aí 10,80% composto, né, por indígenas e 88,90% composto por brancos e não indígenas, certo? Bom, o nosso aí rival, né, da Argentina, nosso rival aí, principalmente no futebol, concentra 70% da população, né, dos seus habitantes na região metropolitana, principalmente aí em Buenos Aires, né, aonde consegue aí absorver a maior quantidade de mão de obra, né, produtora aí do país. É uma região que vai ter aí 15 milhões de habitantes, é a terceira maior região metropolitana na América Latina, tá bom? Atrás apenas das regiões de São Paulo e Cidade do México. Além da capital, as principais cidades argentinas são do Pampa, Rosário, Córdoba e Mar del Plata, tá? Cerca de 92,2% da população é descendente de europeus, principalmente os espanhóis e os italianos, tá? Os indígenas representam 2,4% e os africanos 0,4%. Então, aí a gente tem, ó, uma divisão, né, africanos 40%, 0,40%, indígena 2,40% e os europeus, composto aí por espanhóis, italianos e mestiços, compondo aí 97,20% da população. Bom, o Paraguai aí também o nosso vizinho, né, de fronteiras aí, onde a gente tem um grande fluxo de brasileiros e paraguaios aí que cruzam a ponte da amizade diariamente por conta da questão do comércio, né, da indústria, do emprego. Maior parte da população, né, 7 milhões de pessoas reside, né, na parte oriental do país. A gente tem aí um país de grande histórico de mobilidade populacional com o Brasil. É o segundo país onde vivem mais brasileiros no exterior, atrás apenas aí dos Estados Unidos, né? Também pela facilidade de cruzar a fronteira, né? A ponte da amizade aí acaba aí trazendo, né, um grande fluxo de compra e venda de mercadorias do Paraguai para o Brasil, tá? O Uruguai é um dos países menos populosos da América do Sul, com aproximadamente 3,3 milhões de habitantes, né? A gente tem aí a exploração do território, né, muito desenvolvida, é um país muito bom, que tem aí a questão da segurança, da saúde, da educação muito bem desenvolvido, a riqueza predominante, né, basicamente aí das áreas da agropecuária, eles são grandes exportadores de carne nobre, né, que vai aí abastecer um comércio internacional muito grande, né, e tem aí um país que vai ocorrer elevadas imigrações, né, para outros territórios devido a problemas econômicos e principalmente políticos que acontecem aí. A gente vai ter 2,40% composto de indígenas, negros somente 4,60% e 87,70% da população composta aí pela população branca. Bom, galerinha, a tia espera que vocês aí façam a leitura, né, principalmente aí de algumas características econômicas, né, e de população dos países que compõem a América Latina, ok? Na semana que vem a tia vai finalizar esse capítulo aí. Façam as atividades da página 59 e qualquer dúvida, diz que lá o canal Tira Dúvida lá da EDC Muriqui, com o tio Renato, com a tia Michele, com a tia Tati ou com o tio Lula, ok? Beijo no coração, 8º ano. Continuem a se cuidar e estudem, ok? Beijinho.